perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que essa palavra caia muito forte nos nossos corações e que haja mudança na nossa vida por causa desse dia, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Concordância, é desta forma, concordância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 11h mais 6 minutinhos. Começar efetivamente agora falando, o tema hoje é o perdão entre casais. Por que é difícil acontecer em alguns casos, né? Em alguns casos. Eu vou começar com a pastora Elaine. Por favor, pastora, a senhora poderia começar sua primeira participação. Fique à vontade para fazer a sua reflexão inicial, por gentileza. Como eu disse inicialmente, é um assunto muito realmente complexo, porque a gente não está falando aqui de pessoas que são magoadas, mas no dia seguinte estão longe, não incomoda tanto. A gente está falando de casais, portanto, magoou, a gente tem que encarar e tem que saber como lidar com aquilo. Então a pergunta do debate é justamente por que é tão difícil em alguns casos. Primeiro porque é complexo demais você definir essa pergunta, porque vai de caso a caso, né, do emocional das pessoas que estão envolvidas nisso. Mas eu vou iniciar falando primeiro da diferença da gente entender o que é perdoar e o que é desculpar. Porque quando a gente fala de desculpa, você desculpa uma pessoa que não tem culpa. Então você desculpa porque realmente ela não errou com você. Então desculpa, tá desculpado. Agora o perdão, você realmente tem que perdoar alguém que magoou, alguém que te feriu, alguém que errou com você. E quando se trata de casal, de parceiro, de parceira, alguém que você realmente não esperava que acontecesse, seja num nível pequeno, porque existem problemas menores de fácil degustação e existem problemas muito maiores no dia a dia. E o acúmulo deles talvez leve a essa dificuldade de perdoar, porque eu penso assim, que no dia a dia você vai perdoando algumas coisas e algumas falhas e algumas coisas que são pequenas. Isso faz parte do relacionamento, Faz parte do relacionamento, exatamente. Mas muitas vezes a pessoa realmente não perdoou, ela apenas colocou debaixo do tapete. Ela apenas fingiu que aquilo não era um problema grande demais e realmente não era. Mas a somatização disso, às vezes, chega num momento que a pessoa não tem condição de perdoar. Eu vou iniciar minha fala dizendo isso. É o acúmulo, a somatização do dia a dia é que muitas vezes impede e faz com que seja tão difícil, em um determinado momento, o casal perdoar e seguir em frente. Porque relacionamento é isso, é perdoar e seguir em frente. É diferente de você perdoar uma pessoa que você perdoa, mas você está longe, você continua caminhando e ela dá, mas vamos caminhar juntos. Sim. Dependendo do que for. E no mundo evangélico cristão, nós temos que perdoar e prosseguir, porque devemos permanecer juntos na eternidade, até a eternidade. Longa data. Porque então tem que perdoar, não tem jeito, porque o povo do mundo é assim, perdoa, vai pra lá, cada um pra um lado, e vida que segue. No nosso caso, a gente tem que trabalhar isso melhor ainda, porque temos que perdoar e não aturar, não se aturar, que é terrível, não é isso, pastor? Hein, pastor Anderson? O pessoal faz, mas eu aturo o meu parceiro, o meu companheiro, a minha companheira. Aturar é terrível, né? A Bíblia usa um termo que eu acho por demais interessante, que fala a gente suportar um ao outro. E a gente pensa que esse suportar é aquela tolerância, mas não, é dar o suporte. É nesse sentido que Deus quer que vivamos. Bem, Renato, eu ia atribuir inicialmente essa questão dos relacionamentos conjugais a dois fatores como sendo probabilidade de sendo grande dificuldade de perdoar. Primeiro, uma coisa chamada ambiência familiar. Porque na família acredita-se que seja um ambiente mais seguro, da onde a pessoa a qual você convive, essa pessoa sempre estará disposta a te ofertar o melhor. E quando vem algo que te decepciona dessa pessoa amada, então a cura para essa decepção, para essa dor, para isso que foi gerado é muito difícil. Estudos já demonstram que família é o quarto lugar no mundo mais difícil de se viver. Quando a gente considera isso, que a gente vê as agressões, as palavras, tudo isso que tem sido gerado nos últimos tempos, a gente percebe a enorme dificuldade que estamos lidando. No segundo momento, eu diria que eu ia atribuir também essa dificuldade no relacionamento a uma questão chamada método cartesiano. O que é isso?
Nós temos o hábito de falar que 1 mais 1 é 2, que depois de A vem B, depois de B vem C. E nós queremos trazer esse método para uma sequência lógica, relacionamentos perfeitos. E só esquecemos que somos humanos, que nós vamos errar, iremos decepcionar. Por isso tem gente sempre com um caderno na mão, o Renato Bruno, fazendo conta dos erros. Método cartesiano. E quando na verdade Deus nos chama para um relacionamento que visa a vida conjugal, uma coisa chamada santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quando você observa isso, um dos maiores desafios é emitir o perdão. Dito isso, eu queria que o ouvinte refletisse sobre a sua ambiência familiar e o método cartesiano que tem utilizado na sua relação com o seu cônjuge. Começamos bem, começamos a reflexão. Primeira parte do programa, por gentileza, vamos refletir, e a segunda vamos dar caminhos, tá bom? Para que o debate tenha frutos, para que as pessoas possam refletir. Quero que vocês pensem dessa forma, tá certo? Pastor, vamos a pastora aqui dar sequência, ouvir esta voz feminina mais uma vez, pastora Elizabeth Inácio, por gentileza, pastora. Bom, eu começo concordando com os dois que falaram, foi muito bom. E a Elaine disse uma coisa que eu tinha separado para falar. Perdão, com 2 aspas dos 2 lados, realmente é uma coisa tão forte, sabe? Agora, as desculpas, elas são diárias. As desculpas, elas são pelas nossas diferenças, porque eu não erro com o meu esposo quando eu fui criada diferente dele. Quando eu fui criada numa casa bagunçada e ele não. Então eu não estou fazendo sabe? Quando as nossas vidas, nossas comidas, foi tudo diferente. Como é que nós vamos casar e virar tudo igual? Não dá, gente. Então, esse problema com as diferenças, eles precisam ser desculpáveis no dia a dia e ajudados também para que a gente possa se adaptar um ao outro. Agora, perdão são aquelas agressões verbais, aquelas agressões espirituais e também físicas, infelizmente, tanta coisa que realmente dói. Então, eu quero falar nessa minha primeira fala que o perdão ele tem que ser diário. 1 Pedro 3:7 fala assim: vós maridos, coabitai com elas com entendimento. Então, esse entendimento faz parte do perdão e das desculpas. É entender o outro. A paz. Tem gente que não entende de jeito nenhum, meu irmão. E nem quer entender. Você tem que ser do meu jeito. Não vai ser, querido. E não vai ser, querida. Mesmo que a gente subjugue totalmente aquela outra pessoa, e não é só homem que subjuga só não, mulher também subjuga, mesmo que você subjugue, vai chegar uma hora que vai explodir. Então, pela palavra de Deus, coabitem, vivam com elas com entendimento. Procure entender essa mulher. Tem homem que fala, não entenda essa mulher. Meu irmão, vai ler, vai fazer alguma coisa, vai entender, você não usa a internet aí para ver Facebook? Vai no Google. Entender. Eu já procurei para lidar com crentes na igreja, livros assim, como lidar com pessoas difíceis. Eu fui procurar, meu irmão, porque eu não consigo. Eu sei tudo de temperamento e disso e daquilo, e tem coisa que não dá, tem gente que empaca. Então, acontece no dia a dia, só que a Bíblia diz, coabite com ela com entendimento. E nós não vamos falar agora nas consequências de não perdoar, mas a primeira delas aqui é, porque Deus não vai ouvir as nossas orações. Então, tem gente aí orando errado. Tem gente orando do lado errado, um do lado de cá, o outro do lado de lá. Se a Bíblia diz que Deus não vai ouvir, ele não vai ouvir. Só de não coabitar com entendimento. Não estou colocando peso só nos homens, não. Estou colocando nos dois, porque não é fácil viver junto. Por favor, pastora, então, a gente agradece. Entendimento. Eu estou boazinha hoje, hein? Entendimento é a primeira coisa para o perdão. A compreensão de quem é aquela pessoa, como ela foi criada, o que ela tem, o que ela não tem. Ela sabe alguma coisa do assunto? Não. Então, a ignorância também, não é ignorância no sentido de ser ignorante, mas de ignorar, né? Aquilo que ela está vivendo. Então, meus irmãos, primeira coisa, perdão é diário. Começa a entender o outro lado, se coloque do outro lado, você vai ver que vai ser um pouquinho mais fácil esse negócio. Tá certo, obrigado. Primeira participação da pastora Elizabeth. Pastor Adilson, é com o senhor, homem de Deus. Por favor. Olha, eu me sinto privilegiado. Já ouvimos aqui de uma forma sensacional as vozes aí do pastor Anderson, da pastora Elaine e da pastora Elizabeth Inácio. É sempre bom estarmos aqui
com pessoas maravilhosas e a melodia proporciona isso. Encontrarmos com pessoas especiais e tratarmos de assuntos tão fantásticos. Essa pergunta, quando se fala o perdão entre casais, por que é difícil acontecer em alguns casos, ela é muito profunda. E eu quero aqui já cumprimentar os nossos debatedores que já deram a sua primeira fala, e eu concordo plenamente com o que eles falaram, especialmente a gente ver aqui, a pastora Helena deixou no final da palavra dela, segue em frente, tem que seguir, é uma jornada e não pode ficar olhando para trás. E a gente vê que o pastor Anderson falou sobre a ambiência familiar, a importância, e a pastora Elizabeth, ela trouxe assim de uma forma muito especial essa questão de saber entender o outro. Então, eu penso que existe uma coisa, Renato, Bruno, que hoje não se consegue entender o outro, não consegue se perdoar realmente, porque exalta-se mais os defeitos do que as qualidades. E se você chegar para uma mulher e apresentar para ela, você falar, olha, eu trouxe uma flor para você, e ela vai ficar feliz da vida. Mas se você falar tanto dos defeitos dela, vai chegar uma hora que você vai pedir perdão, talvez não resolva muito não, você vai ter que mudar de comportamento. Então essa questão de ter um relacionamento, porque como disse a pastora Elaine, relacionamento não é fácil. Há uma dificuldade, porque são duas pessoas que vieram de situações diferentes. E aí, pastor Renato Bruno, o casamento, ele é como uma pessoa trazer cada uma trouxa da sua casa, e quando chega, casou, joga, derruba, põe as trouxas juntas e passa a ser uma trouxa só. E no final aí o outro diz, mas eu não sabia que você tinha chulé, eu não sabia que você roncava. Então passa um a entender um outro e conviver, sentir o cheiro do outro. E aí quando passa a sentir o cheiro do outro, ele já não vai aceitar a ofensa daquele outro. Então a gente precisa exaltar mais as qualidades do outro. Então o problema tem, por quê? Por causa, se exalta muito os defeitos, se ver muito o passado, cada um vem de uma origem, como disse a pastora Elizabeth Inácio, e quando você tem uma origem diferente, tem problemas diferentes, cultura diferente, situação diferente, e quando isso acontece, a pessoa vai ter problema, vai ter dificuldade, porque ela fica remoendo o passado. Olha, no meu tempo era assim, quando eu não casei com você era assim, dessa forma. Então fica difícil acontecer quando a pessoa fica se lembrando das coisas passadas, especialmente quando traz à tona algumas coisas ruins. Principalmente também, outra coisa que eu quero falar nessa primeira fala, é aquela pessoa que está dentro do casamento, pastor Elizabeth Inácio, pastor Elaine, quando ela está dentro do casamento, pastor Anderson, ela começa a deprimir o outro, ela começa a sufocar o outro, e o outro começa a se sentir tão mal, e ele sente numa situação que ele não tem mais para onde ir, ele nega a ele mesmo o perdão, ele nega a outra pessoa, o relacionamento fica muito difícil. Por quê? Porque a pessoa não está disposta a viver aquilo. Minha esposa disse uma coisa para mim uma vez, ela disse assim, olha, sabe por que a gente entende que o casamento é bom? As pessoas pensam que elas casam eu vou casar para ser feliz. Pastor Elaine, na realidade, nós não casamos para ser feliz. Nós casamos para fazer o outro feliz. Quando você tem essa ideia de que você vai fazer o outro feliz, você passa a ser feliz. Qual é a minha felicidade? De ver o outro feliz. Se eu estou vendo que aquilo que eu estou fazendo é bom para ele, exatamente eu vou estar sendo beneficiado. Então, ela disse uma coisa para mim interessante. Olha, o casamento, a gente precisa ir todo dia no cemitério, todo dia fazer o nosso sepultamento, todo dia, porque todo dia tem problema, todo dia tem dificuldade, e se você não tem, Melonalto, eu quero te cumprimentar muito, porque a gente tem dificuldade, mas a gente reconhece que tem problemas.
E quando a gente reconhece esse problema, então a gente vai perceber que é difícil mesmo, e não tem isso não. Então é difícil perdoar? É sim, porque agora imagine se Jesus nos deixasse aqui porque nós jogamos toda a culpa nele, fizemos todas as coisas, nós não estaríamos aqui de jeito nenhum. Então, na minha primeira fala, pastor Renato Bruno, eu acho que a gente precisa pensar melhor no outro. Quando eu penso melhor no outro, quando eu entendo melhor o outro, eu estou vivendo melhor para o outro, mas a saúde está sendo minha. Porque quando tem alguém em casa doente, eu estou doente também. Conviva com o doente, ajuda o doente, você, se não tiver cuidado, você fica doente com ele. Então você tem que sará-lo para você ter saúde. E assim Sim. é o casamento. Mais bandeja e menos guardanapo, né? Servir mais, não é verdade? Quanto mais a gente serve, e dentro de casa, essa premissa aí, eu tenho certeza que a gente tem que exercitar. E como melhor exercitar? Dentro de casa. Creio que é uma forma boa aí da gente crescer também. Pastor Elaine, por gentileza, mais uma vez a sua participação. O exercício diário, realmente. Foi falado aqui do entender o outro, e eu quero aproveitar esse gancho para falar um pouquinho como que a gente vai entender o outro, muitas vezes, se a gente não se entende. A gente não consegue perceber o que se passa dentro da gente. Às vezes é esse o fato que não nos deixa perdoar. E quando a gente fala de ressentimento, porque a falta de perdão, ela gera o ressentimento. E o ressentimento, ele traz a ideia de ressentir. E se a gente parar para pensar, tem pessoas que têm a necessidade de ficar ressentindo a mágoa, aquele momento. Por quê? Porque já traz isso daquilo que já foi falado, da bagagem familiar, né? De tudo aquilo que viveu, do passado. Então já se acostumou com aquilo. É como se eu liberar o perdão, aquilo eu não vou sentir de novo. Então a gente tem que ter essa percepção. Porque o texto de Mateus 18, quando Pedro ele se aproxima de Jesus e faz uma pergunta para Jesus. Quando meu irmão pecar, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Jesus falou, não, 70 vezes 7. Então, traz isso para dentro do casamento. Da realidade diária. E é um fato que a gente muitas vezes quer um esclarecimento. Mas quantas vezes eu tenho que perdoar o mesmo problema? A pessoa te magoa, às vezes com um jeito de falar, às vezes com alguma coisa que está te incomodando na convivência. Quantas vezes você tem que perdoar? Sempre. Porque se você fizer uma conta aqui 70 vezes 7... é muito menos do que isso. Eu acredito que a gente magoa o outro no dia a dia, muito menos. Jesus está falando 70 vezes 7. Então você tem que perdoar sempre, para que você não fique ressentindo, porque quanto mais você carrega aquela mágoa, você, como já foi falado, vai somatizando aquilo, você vai se tornando uma pessoa mais exigente, mais dura, mais rancorosa, uma pessoa que fica difícil conviver, e por isso que os relacionamentos às vezes chegam num ponto ruim. Então, para encerrar agora essa fala, a Bíblia ela traz uma ideia da palavra perdão também do deixar ir. E a gente tem que deixar ir a mágoa. Mas eu tenho que ter uma garantia de que a pessoa não vai cometer o mesmo erro? Não. Porque nem eu posso garantir que eu não vou errar no mesmo problema. Às vezes eu digo, não vou fazer de novo. E às vezes a gente está lá, eu faço a mesma coisa, magoo, e tem que voltar atrás, tem que pedir perdão de novo. Então, deixa ir. Não fique remoendo, não fique se tornando essa pessoa amarga, tão exigente, porque isso facilita a convivência. Para de querer ter sempre razão, porque esse é um dos grandes motivos da gente não perdoar. Porque eu que tenho razão, então eu vou perdoar. As pessoas perfeitas, né? Não é? Tem gente que se acha perfeito. Se acha perfeito. Não, é ele que errou, ela que errou. Então, eu não tenho que ceder, eu tenho que esperar ele reconhecer. Mas o perdão é exatamente isso, deixa aí, libera essa mágoa, mas seja feliz, porque esse é o ponto, né? A mágoa não permite que sejamos felizes dentro do relacionamento. Então, deixa aí, deixa essa mágoa acontecer, deixa fluir. Deixa o Espírito Santo de Deus agir. 11h20. Pastor, por favor, pastor Anderson, é o senhor mais uma vez. Eu estou gostando muito do nível da discussão, e importante aqui a gente precisar considerar o outro. O Sermão da Montanha só vem falando isso, né? A receita de felicidade é você se doar.
é você realmente ser empático, é você viver em função do outro. Receita de felicidade. Tem gente infeliz porque não entendeu o que é fazer isso. E agora a gente começa a ouvir aqui realmente acerca dessa questão do perdão, do cerne da questão. Eu tenho 2 questionamentos a fazer. Primeiro, perdão é obrigatório ou é facultativo? E pro ouvinte, é óbvio, eu queria dizer para você que é obrigatório. Segunda pergunta que eu queria fazer pro nosso amado ouvinte, para você, o que é mais fácil ou difícil? Perdoar ou pedir perdão? Porque tem pessoas que se veem diante de um dilema tão difícil na vida do que é emanar esse perdão, ou de conseguir conceber que está errado. Como já foi falado aqui, tem gente querendo ser feliz, e entre ser feliz e ter razão, vou te dar uma receita de sucesso para sua vida conjugal. Opte sempre por ser feliz e queira ter menos razão. Mas o fato é, perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma decisão. Perdão não é basicamente emoção, mas decisão. E as pessoas nos dias de hoje estão problematizando muito essa questão do perdão. Eles querem que o sentimento venha para que depois comece a ter atitudes de perdão. Ouvinte, você nessa manhã que percebe que não consegue que o sentimento venha, tenha atitudes de perdão que elas hão de acompanhar pelo sentimento que virá no momento oportuno. Até porque a Bíblia diz que Deus habita nos louvores. E na minha Bíblia, a tradução Anderson Maciel está dizendo o seguinte: Satanás habita nas mágoas, nas feridas e nas dores. Amém. E é importante a gente frisar isso porque tem consequências físicas, emocionais e espirituais. É desse jeito. O senhor tem uma cópia dessa Bíblia aí pra gente poder... Vou providenciar urgente. Tá bom, tá certo. Olha, gente, dá uma paradinha, um segundinho, a gente volta daqui a pouquinho então. Estamos apresentando Debate Melodia. Daqui a pouco, Tarde Maior. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso. Cremos em Jesus, seu Filho Deus, que se humanizou para trazer salvação a todos nós. Cremos no Espírito Santo, Deus Consolador, que nos ajuda, nos levanta e nos sustenta em nossa caminhada de fé e amor. Cremos na Palavra Santa, bendita, que produz fé. Cremos no perdão dos pecados através do arrependimento e pela expiação do sacrifício do Calvário. Cremos numa nova vida, gerada pelo Espírito Santo. Cremos que Jesus ressuscitou e está vivo, intercedendo por nós, à direita do Pai. Cremos que um dia, que não sabemos, Ele voltará para arrebatar a sua igreja. Se for hoje, você está preparado? Se você também crê e reconhece o que cremos, então você é nosso irmão, salvo e redimido pelo sangue do Cordeiro. Melodia. Tudo é possível ao que crê. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Campeão de audiência, voltamos aqui com o Debate Melodia, 11h31. Estamos aqui conversando, debatendo sobre este tema de quinta-feira, o perdão entre casais. Por que é difícil acontecer em alguns casos? Eu vou ler algumas. Eu estava até brincando aqui, dizendo que vai começar o gabinete aqui, né? O gabinete pastoral. Mas aí vamos aqui, a Michele, vou falar só o primeiro nome. Pra não ter confusão em casa, tá sendo só o primeiro nome. A Michele tá aqui dizendo: boa tarde, eu fui casada por 13 anos, tive um filho especial, sou evangélica e meu ex também diz ser. Fui traída, agredida fisicamente, verbalmente, mas sempre o perdoei por isso. Por fim, ele pôs eu e meu marido pra fora de casa. E aí? Como é que faz essa situação? Já aqui, além a Patrícia tá com a gente também aqui. Deixa eu ver o que a Patrícia nos manda. A Fabiana tá aqui com a gente, tá dizendo o seguinte: fui traída há 3 anos atrás, ele saiu de casa, ficou 1 mês fora, nos deixando de passar privações. Temos filhos, perdoei, obediência a Deus, e na véspera de Natal descobri que ele está com outra. E agora? Relacionamentos extraconjugais explode nos dias de hoje, né?
O Rodrigo tá aqui também, ó. O Rodrigo tá dizendo: ouvimos vocês todos os dias, esses homens e mulheres de Deus, edificando aí as nossas vidas, forças com palavras edificadoras e caminhos. Louvo a Deus pela vida de vocês, obrigado pelo debate de hoje. Também aqui o Geraldo Luiz tá com a gente, em Resende, estado do Rio de Janeiro. Ó, tô ouvindo a programação, estou aprendendo muito. Também a Cláudia Silveira, em Itaperuna, estado do Rio de Janeiro. Acho que o orgulho individual é o que afasta as pessoas dos relacionamentos. A Adriana da Silva tá com a gente em São Gonçalo. Bom dia, especial meu esposo, amo muito. E digo que eu amo muito meu esposo, olha só, já está se declarando aqui na programação de perdão, de relacionamento conjugal. Isso é muito bom. Você pode ter, como o pastor falou aí, o que é mais difícil, perdoar ou pedir perdão? Não foi isso, pastor, que o senhor deixou aí? Então vamos continuar reverberando e você trazendo aí a sua experiência, como você supera coisas tão às vezes até terríveis. Pastora Elizabeth, tem situações terríveis, agressões físicas, viver sobre o jugo. Nós não somos livres em Cristo Jesus, mas devemos ser escravizados, voltar para o Egito. Tem homens que se dizem, mulheres que se dizem de Cristo Jesus. Até quando uma mulher deve, vou falar no caso das mulheres, que fica mais fácil, né? As agressões contra a mulher é terrível, e tem homens que se dizem cristãos e fazem agressões físicas. O que a gente fala para uma mulher que passa por isso, pastora? Nosso querido Renato, para todos os problemas, principalmente esses mais terríveis, né? A Bíblia diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A Bíblia diz que o justo ele lança sobre o Senhor. Tem coisa que não adianta ficar comigo. E uma coisa que eu quero deixar claro, gente, que é o que eu entendo: perdão não é para o outro, perdão é para mim. Pastor Anderson falou, ele disse: olha, vocês têm que perdoar, porque ele quase falou que é mandamento, mas é mandamento, é uma obrigação. Quando eu perdoo, eu durmo. Quando eu perdoo, eu como bem. É libertador, né, pastor? É libertador. Gente, o perdão, ele primeiro, ele bate em mim. Então, essas mulheres que estão tão angustiadas, elas precisam perdoar. Agora, o que eu faço com esse camarada? O que eu faço com esse atribulado que não me dá paz, que me bate? Você vai, por mim, bateu, eu vou chamar a polícia, acabou. Não quero saber se ele é crente, se ele é pastor. Poder constituído, né? Ele vai ver um homem de azul parando lá na porta de casa e acabou. Bateu no meu filho mais do que deve, porque hoje até a lei da palmada tá muito séria, porque o pessoal não dá só uma palmada, dá 10, tá? Então, o homem de azul na porta, pra mim, tá? Agora, essas outras coisas que me reprimem em casa, que me adoecem em casa, eu preciso perdoar essa atitude e colocar esta pessoa diante do meu Senhor e falar: Senhor, ou tu salva ou tu leva, tu faz alguma coisa com esse atribulado, porque, sabe, eu vou perdoar, mas trabalha na minha vida, Jesus. Essa é o conserta ou leva, pastor? É isso mesmo, meu irmão. Tem gente que não sabe nem orar, fica: Senhor, abençoa. Abençoa o quê? O camarada é um atribulado. Pede a justiça do Senhor sobre ele. É verdade, irmão. Não adianta a gente ficar aqui falando, sabe, coisinha de passa a mão no pelo do gato. Para com isso. Agora, lança sobre o Senhor. Lançar, meu irmão, não é colocar devagarinho, não. Lançar é jogar. Jesus, tu viu? Tu tá vendo? Agora perdoa, querida. Sabe por quê? Sem perdão, eu não sou perdoada. Sem perdão, eu tô ressentida, entulhada. Sem perdão, Deus nem ouve a minha oração. Sem perdão, eu vou para uma prisão espiritual. Mateus 5 fala: se você não perdoar seu irmão, vai para uma prisão espiritual. Sinto muito. É Bíblia, Novo Testamento. É muito mais difícil que o Velho Testamento. A gente estava falando aqui no começo. Sinto muito. É Bíblia. Eu preciso perdoar. Agora, esta pessoa, eu vou colocá-lo diante da presença do meu Senhor. E quem vai cobrar, quem vai vingar é o meu Senhor. Mas eu tô livre. Eu vou dormir, eu vou comer e vou dar uma passeadinha no shopping, porque eu mereço. Isso. Dito isso, pastor Adilson, mas também por um outro lado, né? Porque tem gente de tudo que é jeito. Do outro lado, tem gente que
que de uma certa forma ela não está na observância do seu comportamento. Tem gente que provoca o outro também, tem gente que tá ali cutucando o dia todo. O rapaz chega em casa, o esposo ou a mulher chega cansada, ainda mais hoje em dia no mundo muito competitivo, mulheres trabalhando fora, a família está de uma forma diferente constituída e a mulher, às vezes, a esposa, ela ganha mais do que o marido, e aí o homem tem que assumir, tem que aceitar, mas ao mesmo tempo tem mulher que às vezes também chega num certo ponto e se acha autossuficiente e não reconhece o marido, o esposo como cabeça da casa. Essas confusões geram uma tribulação comportamental muito grande, pastor. O senhor lá na sua igreja, nos seus gabinetes, como é que o senhor lida com esse tipo de situação? Olha, Renato, Bruno, a situação tá cada dia mais difícil. Eu vou agora lembrar aí para os melonautas o que a pastora acabou de falar: cuidado com o homem azul, é melhor o homem de branco, viu, na porta. É melhor o homem de branco, porque isso aí é uma coisa, Renato, Bruno, que naturalmente tem acontecido em todas as igrejas. As relações estão sendo muito difíceis e as pessoas estão deixando de observar a oração modelo que o Senhor fez, principalmente o versículo 12 lá de Mateus capítulo 6 diz: perdoa-nos as nossas dívidas como também nós perdoamos aos nossos devedores. Então, é como disse o pastor, uma decisão de perdoar. Quando a gente percebe isso que vem acontecendo, é algo muito profundo, Renato, Bruno. Por quê? Os maridos e as mulheres estão deixando de levar os problemas para o altar de Deus. O problema é qual altar que as pessoas estão apresentando, porque normalmente tudo que acontece dentro do lar parece que não é muito pensado. As pessoas vão fazendo, as mulheres tomam as suas próprias decisões e vão fazendo porque ela sabe tomar a decisão. Os homens também tomam as suas decisões e quando deparam um com o outro, mas você não falou nada comigo, e aí gera uma confusão tremenda e geram atritos e começa essa falta de perdão. Quando a gente observa o gabinete, muitas das vezes são por coisas pequenas que acontecem o furacão. E observe que quando o vulcão vai realmente entrar em erupção, ele está dando sinais que existe alguma coisa que está acontecendo ali na terra. A própria natureza começa a falar. E isso acontece dentro do lar. As coisas pequeninas que não tem nada a ver, a falta de consideração com o outro, aquela dificuldade de entender o outro, de ser uma pessoa às vezes mais flexível. Cumplicidade muitas vezes, falta de... Exatamente, a falta de cumplicidade. Uma certa vez alguém disse lá pro o sábio, dizendo lá, andando com seus discípulos, e os discípulos foram embora e ficou um lá e queria, eu quero saber tudo do senhor e tal, não tem mais nada para te ensinar. Para reduzir aqui a minha fala, não tem nada para te ensinar. Mas como não tem, o senhor é sábio? Não tem mais nada, pode ir embora. E ele ficou, insistiu até o final e ele falou: não, então você quer saber mesmo alguma coisa? Quero. Então, aí ele abriu a boca e o que você está vendo? Não estou vendo nada, estou vendo uma boca. Discípulo... Não, mas eu tenho alguma coisa. O que você está vendo? Eu estou vendo dente, céu da boca, línguas. Mas o que tem? Eu estou vendo isso, mas quantos dentes você está vendo? Poucos, deve ter uns 5 dentes, talvez menos. Pois é, e por quê? Porque os dentes foram-se embora. Porque o dente é duro, é um osso. Mas e a língua? A língua está aí, a língua é mole, é flexível. Então, às vezes, falta flexibilidade no casamento. Às vezes a pessoa é muito rígida, muito dura, não leva o problema para o altar de Deus. E quando se coloca diante de Deus, aí é muito mais fácil. Então, quando você vê no gabinete uma situação dessa, é por coisas pequeninas que foram surgindo. Não é porque a pessoa brigou. Ninguém briga de uma hora para outra. É a raposinha, ninguém explode isso, pastor Anderson, ninguém explode de uma hora para outra, ninguém se exalta de uma hora para outra. E fulano explodiu comigo, que nada. Você talvez não percebeu que o seu comportamento, que a sua atitude foi magoando, foi entristecendo. E tem gente que fala assim: aí, como é que tá a sua gordinha? E agora, não vai para academia não? Como é que tá a sua baloufa? Umas brincadeiras e a pessoa vai chegando uma hora que um dia ela vai
balofar mesmo em cima do camarada, vai explodir, entendeu? Ou outras coisas que vão sendo colocadas, que lamentavelmente, então, e como é que a pessoa perdoa? Ela não consegue perdoar, porque ela traz uma mágoa tão grande que isso está enraizado nela como um câncer que está consumindo a vida dela. Então, como disse a pastora Elizabeth, a gente precisa perdoar primeiro a gente mesmo, a gente tem que aceitar, a pastora Elaine falou, a gente tem que aceitar o nosso perdão, porque se eu não estou bem, não adianta, o pastor colocou a pergunta, é mais fácil pedir perdão ou perdoar? É complicado, porque você diz que está perdoando, mas você não perdoa nada. Eu peço perdão de Araque, eu te peço perdão e virei as costas e continuo com aquela mágoa. Então, o relacionamento que a gente tem visto, Renato, Bruno, e a gente vê no gabinete pastoral, e realmente acontece, são pessoas que chegam amarguradas, tristes, arrasadas, e às vezes você vai dar uma palavra, ora, e pastor, eu pensei que eu tinha um problema e na realidade o problema sou eu. Às vezes você precisa voltar lá, reconhecer que Deus te chamou para você se perdoar os outros. Você só pode ser melhor para alguém quando você se tornar melhor para você mesmo. O problema é que a gente quer ter um casamento 100% de luz, 100% de verdade, 100% de acerto, quando esse casamento ele não existe. Casamento, a cada dia a gente precisa aprender que há uma renúncia, e essa renúncia diária, como disse a pastora Eliana, se eu renuncio, eu estou disposto a perdoar, e se eu estou disposto a perdoar, eu tenho certeza que podemos caminhar, comer mais um pouquinho de sal junto. Que é desse jeito, caminhando juntos fica mais fácil, né? Carregar cada um puxando para um lado fica difícil, tem gente puxando a corda para um lado, puxando para o outro, e aí não se sustenta o reino com divisão, né? Não há como ter divisão, sucesso, né, com o reino dividido. Faltam 15 minutinhos para terminar o programa. Nessa passagem final, eu queria que você já fizesse uma reflexão, um caminho para os nossos ouvintes, né? Porque o programa a gente chega sempre no momento, o clímax do programa é o caminho, é a alternativa para o ouvinte. Pastora Eliana, por favor, Elaine Bastos, por favor, é a sua participação agora, por gentileza. Nesse caminho final, eu anotei algumas coisas aqui. Dentro da dificuldade do perdão e de tudo que foi falado aqui, muitas vezes é o egoísmo e o individualismo que tem sido muito forte nos últimos dias. As pessoas têm essa necessidade de sou eu que tenho razão, foi colocado aqui, porque eu ganho mais, você ganha menos, seja o homem ou seja a mulher, eu tenho controle. E na verdade, o casamento ele precisa fugir desse modelo errado. E nós estamos vivendo uma geração muito difícil, né, pastor? Uma geração muito complicada, que cada vez mais pensa em si e menos no outro. Quando a Bíblia ela nos ensina que nós temos que pensar primeiro reino. E principalmente quando se fala de relacionamento, é pensar em conjunto. Nós somos uma equipe. Não adianta eu estar bem, o que eu quero, o que eu penso. Não, nós somos uma equipe. Para chegar no final, a equipe chegar junto, tem que ser tudo sincronizado. Às vezes um tá mais adiantado, tem que esperar. O que está atrás tem que correr um pouco mais para acompanhar. E isso está dentro também da situação do perdão. Essa flexibilidade que foi falado, nós precisamos ser mais flexíveis um com o outro. E uma coisa interessante que em Efésios, no capítulo 4, 26, fala: irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu creio que todo casal devia ter esse versículo bem visível lá perto da cama, que na hora que vai dormir lembra, tem alguma coisa que eu preciso deixar aqui hoje. Não posso levar para amanhã. Não posso dormir com isso. Isso já facilitaria muito o relacionamento, porque quando você deita e dorme com um problema, você está levando para outro dia, talvez um problema que era pequeno, ele se torna muito maior, você somatiza muito mais. Então a gente tem que pensar nisso. Peraí, por que eu vou levar isso comigo? Por que eu vou dormir? E se o perdão é exatamente a decisão, não é um sentimento, o pastor falou aqui, não é um sentimento, eu acordei hoje com uma vontade enorme de perdoar aquela mágoa do meu marido. Lógico que isso não acontece. Não, eu decidi, porque eu não vou conviver com essa mágoa. Primeiro porque faz mal para mim.
O primeiro lugar sou eu que sou liberta, e também eu liberto o relacionamento. Então eu quero deixar para você, ouvinte, seja mais flexível, viva melhor, porque o perdão é libertador. E todas as vezes que você pondera, que você reflete, peraí, eu levo isso comigo, fico mal, durmo mal, meu casamento vai ficar mal, eu vou me amargurar, e você vai falar, não, isso não vale a pena, você vai deixar a mágoa aí, e você vai perdoar, não porque você estava com vontade, ou porque o outro não tem culpa, mas porque você tomou essa decisão. E uma coisa importante também é deixar e frisar isso. Qual é a linguagem que você está passando para os seus filhos? O que você está deixando de legado? Porque a gente tem que pensar nisso. Qual a referência, né? Qual a referência? Quando você diz para o seu filho, perdoa o seu irmão, até nas brigas diárias, mas você é uma pessoa rancorosa, não perdoa o seu marido, será que o seu filho vai entender o que você está falando? Ou a pessoa que você tem sido amargurada? Então pense bem, não é só em você, mas é no seu casamento, é na sua família, no seu futuro. Deixa a mágoa aí, decida, seja feliz, porque a Bíblia é simples. Jesus ele nos ensina na oração para encerrar, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É simples assim. Jesus não deixa dúvida. Você precisa perdoar e ser feliz. Pratique, vamos praticar. Pastora Elaine Bastos, Igreja de Cristo em Niterói, Rua Marquês de Caxias, número 34, centro de Niterói, correto? Só quer deixar algum telefone rapidamente de contato, para que as pessoas possam ligar para a senhora, pode? Sim, o telefone da igreja é 2621-5306, a gente tem culto terça, quinta e domingo, e quero só lembrar que a gente tem um canal, eu, meu esposo, o senhor e senhora Bastos, e a gente traz vídeos, tem vídeos lá justamente de assuntos assim, diários, corriqueiros, do relacionamento. Bacana. E a gente traz ali uma mensagem que com certeza vai ser de Deus para sua vida, para o seu casamento. Então, redes sociais e canal no YouTube, Senhor e Senhora Bastos. Entre lá e se inscreva. Tá bom, tá certo então. Agora eu vi aqui o pastor Anderson Maciel da PIB Campo Grande, Rua Ferreira Borges, 54 em Campo Grande, já agradecendo a sua presença, o seu comentário final, a sua reflexão, fique à vontade. Eu só queria fazer mais um questionamento que a mim foi feito dentro do gabinete. De certa feita me perguntaram o seguinte: pastor, o senhor acredita em casa mal assombrada? Eu falei, acredito. E como não acreditar nisso? Casa mal assombrada por gente que não perdoa, por problemas do passado que não são resolvidos, por traumas que vocês estão carregando durante tanto tempo. O que é necessário nos dias de hoje? A gente tirar esse lixo conjugal. Aliás, lixo traz doença. Eu queria falar isso para quem está me ouvindo. Como é importante isso. Tem gente que vem acumulando há tempo esse lixo conjugal, e hoje o Senhor te chama para você se libertar disso. O peso que você está carregando é muito grande, e a cada momento que teu cônjuge te fere, te magoa, é uma oportunidade que o Senhor te dá de você crescer, de você se tornar uma pessoa melhor diante do Senhor. Já foi falado aqui da falta de perdão, que perdão é realmente, vem do grego, que quer dizer se libertar. Eu só queria lembrar de Mateus 18, que vem falando de uma pessoa que é perdoada, que não perdoa o seu conservo. Vem, para concluir, no final está escrito assim: eu vou te entregar os verdugos. Você sabe o que são verdugos? Espíritos torturadores. Quem não perdoa acorda pensando no problema, almoça pensando no problema, dorme pensando no problema, está sendo profundamente torturado. E a gente vê famílias, como uma casa, que é uma árvore maravilhosa, e quando a gente não perdoa, entra o cupim. Você olha por fora, uma casca linda e maravilhosa, por dentro está apodrecida. E de repente na igreja a gente ouve, sabe, fulano e ciclano separaram. O que a gente vai ver é que só tinha a casca. No menor vento a casa ruiu, caiu. Eu queria desafiar a cada ouvinte nessa manhã, fazer como José do Egito. Deixa o teu Efraim, teu Manassés chegar. Deus me fez esquecer.